Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será criando novos pincéis no Sketchbook Pro, que é o sketchbook para computador. Vem comigo! Então vamos aqui um passo a passo, gente. Primeiro você vai selecionar a caneta hidrocor. Depois você vai acessar a biblioteca de pincéis. Num conjunto de pincéis ali aleatório, você vai arrastar ali naquelas bolinhas até a opção Novo Conjunto de Pincéis. E aí você vai criar então um novo conjunto, pode renomear aí a seu gosto. E dentro desse conjunto você vai clicar novamente ali nas bolinhas, arrastar até a opção Novo Pincel. Como a gente deixou selecionado caneta hidrocor, nós vamos clicar ali em pincel atual, ou seja, nós vamos criar um pincel igual ao caneta hidrocor. E a partir dessas configurações, nós vamos ajustar para aquilo que a gente quer. Então, você pode clicar ali no nome e renomear também o nome do pincel. Eu vou colocar aqui pontilhismo, que é o pincel que nós vamos criar. Sabe quando você está fazendo pontilhismo e a sua caneta escorrega e ao invés de pontos você faz traços? Então, com esse pincel você vai sempre fazer pontos. Então, aí nós vamos clicar na aba avançado para mudar as configurações. Aqui eu vou mudar para a cor preta porque eu tinha me esquecido desse detalhe. Sempre crie pincéis com a base preta. Então, clica na aba avançado, desce ali até a opção carimbo. E em espaçamento, você vai aumentar até o 10. E aí, depois, em aresta, você vai colocar em 100% de nitidez. Clicando ali no ícone, você consegue alterar o ícone do pincel. E aí, eu escolhi pontinhos para ficar bem característico. Novamente, aqui eu aprendi a criar esse novo pincel com a Nicole Pedotti. Porém, ela utiliza no Procreate, e aí eu adaptei o vídeo dela, o tutorial dela aqui para o Sketchbook, para quem usa Sketchbook também conseguir fazer novos pincéis. E aí nós colocamos 100% de nitidez e o pincel está prontinho. Aí é só você ajustar o tamanho do pincel. Ele não altera na forma dele conforme a pressão, porque ele é um pincel com as características do pincel monolinha, né, que é a caneta hidrocor. Então, ele só vai ter variação de tamanho mesmo. Agora, eu vou ensinar para vocês uma outra forma de você aplicar esse pincel. Eu poderia ter desenhado a letra, mas eu escolhi uma fonte pronta para ensinar um outro truque aqui do Sketchbook para vocês. Então, eu escolhi uma fonte aleatória, você consegue mexer no tamanho e na cor ali naquela caixinha de texto, ou aí na opção mover, aumentar a escala dela, clicando no meio. Agora, seleciona a camada, arrasta para baixo até a opção rasteirizar camada de texto. E aí vai aparecer a opção da varinha mágica, você vai selecionar a letra ali e apagar o preenchimento dela, para você poder pintar da cor que você preferir. E aí agora eu vou pegar o pincel do pontilhismo e preencher, é muito prático. Você pode escolher a cor que você quiser e ir preenchendo. Eu escolhi esse tom de marrom para contrastar com o rosa. E aí é só você arrastar a caneta. Eu tô usando a mesa digitalizadora, né? Então eu tô só colorindo ali e as bolinhas elas vão preenchendo, né, com pontos toda a área que você tá colorindo. Você pode fazer isso também fazendo pontos, né, clicando, mas você pode fazer arrastando também, porque como eu falei, ele não vai fazer riscos em nenhum momento, ele vai sempre fazer pontinhos. Então, você pode escolher um outro tamanho. E o pontilhismo é uma técnica muito interessante que surgiu na França lá no século XIX, que é o preenchimento de uma imagem, de uma pintura com pequenos pontos. Então, você pode variar no tamanho do ponto, você pode variar as cores e aí criar um degradê, né, com pontinhos. Você poderia também, ao invés de ter esse preenchimento rosa, fazer ele todo branco e aí os próprios pontos é que vão fazer a forma da letra ou do seu desenho. Você pode fazer um fundo só com pontilhismo. Então, assim, é uma técnica bem versátil e fica muito bonito. Quando você vê de longe, quando você vê de perto, a sensação é bem
interessante. Então, ali depois é só você desmarcar a seleção e pronto, gente, o resultado é esse. Gostaram? Se você já está gostando do conteúdo que está vendo aqui, deixa aqui nos comentários para eu saber. Vamos para o próximo pincel. O próximo pincel vai ser um pincel de contorno e contraste. Sabe quando você faz letras, você desenha as letras vazadas? Só o contorno delas? Então, é isso que nós vamos criar aqui. Novamente, o processo é o mesmo, vamos usar o pincel hidrocor como um pincel base. Clica lá nas bolinhas, arrasta até novo pincel. Aqui eu troquei o nome para contorno contraste, só para eu não me perder ali nos nomes. Coloca a cor preta e ali no tipo do pincel você vai colocar a opção brilho. Feito isso, nós vamos modificar então um tamanho com pressão intensa e suave. Na pressão suave, se você colocar 10, na pressão intensa você coloca o dobro, para ficar um contraste interessante. Nós vamos alterar também a nitidez, colocando no 100%, vai zerar o espaçamento e a circularidade, onde eu tô mexendo aí agora, é o segredo desse pincel. Então, você vai colocar ali no 45%, vai mexer ali então no tamanho com pressão intensa e suave, conforme o seu gosto, mas não deixa a diferença muito grande, senão ele vai ficar com as pontas muito espremidas e vai perder essa característica da letra monolinha, né? Que é uma letra mais redondinha. Tudo pronto aqui, então agora é testar. Escolhe uma cor mais clarinha para você ter um contorno mais suave. É um ótimo pincel para você fazer rascunhos. Eu ativei ali o traço preditivo, um quadradinho azul em cima, para o contorno ficar bem certinho. E o mais interessante desse pincel é que mesmo que você passe um risco em cima do outro, ele não fica marcado. Tá vendo aí entre o S e o O, a transição? Não fica marcado. Então, é bem bacana e como é uma letra vazada e tem o seu contorno bem definido, a gente consegue preencher usando aquele balde de tinta ali em cima, como eu vou demonstrar agora. E é um ótimo pincel para fazer a caligrafia estilo brush pen, né? E você consegue então o contraste, é só fazer com atenção. Aí eu escrevi rápido, então vocês viram que ficou falhadinho, mas como é um pincel que não marca, eu poderia só passar o pincel ali no cantinho e consertar o traço, que ia dar super certo. Então, esse é o famoso sobe fino, desce grosso, porque nós estamos fazendo mais pressão quando a gente desce o traço, e aí o traço fica mais grosso, e quando a gente sobe, a gente alivia a pressão da mão e o traço fica mais fino. Esse foi o pincel que eu mais gostei de criar, que tem os efeitos que eu gosto. E vamos para o próximo, é um pincel de assinatura. Você vai clicar lá em imagem e mudar o tamanho da tela para 1080 por 1080. Vamos criar uma nova camada e aí eu vou usar esse pincel que nós acabamos de criar, escrever Fluir da Letra, que é o meu perfil no Instagram. Se você ainda não me segue, é @fluirDaLetra, segue lá. E aí vou escrever Fluir da Letra, vou preencher com preto, né? Porque a gente precisa criar sempre com fundo preto. Então, só trocar ali com balde de tinta mesmo. Troquei, vou escrever. Eu tô escrevendo rápido aqui, sem nenhum preparo, porque o foco aqui não é bem a escrita, tá bom? É a criação do pincel. Então, feito isso, eu vou salvar essa imagem que eu acabei de criar. Tá vendo que eu ocultei ali as outras camadas para eu salvar só essa, Fluir da Letra. É só clicar ali naquele olhinho, igual tá marcado aqui no canto direito. Então, agora eu vou fazer o mesmo processo, selecionar a caneta hidrocor e criar um novo pincel. Esse vai ser o pincel de assinatura. Feito isso, nós vamos clicar lá em aresta, vamos colocar 100% de nitidez, clica em textura, em importar. Seleciona a imagem que você acabou de salvar, clica ali em inverter para ter o contraste certinho do branco com preto. E em escala, nós vamos mexer, que a escala tem a ver com o tamanho que essa imagem vai ficar.
quanto menor a escala, menor a imagem fica no pincel. Então, deixa ali sempre por volta dos 45%, 50%, nitidez 100%, não precisa mexer em mais nada em relação à opacidade, circularidade, espaçamento, não precisa mexer nisso. Pode zerar, se tiver com algum valor, você pode zerar o espaçamento. E aí, gente, a mudança vai ser só em relação ao tamanho do pincel. Então, aqui eu vou aumentar para vocês verem certinho o resultado. Lá no básico, na aba básico, eu vou aumentar o tamanho do pincel e pronto. Sempre que você quiser fazer a sua assinatura numa arte, é só você usar esse pincel. Se você tem um negócio, por exemplo, e você quer criar um papel de seda personalizado para embalar seus produtos, basta você fazer esse pincel, como eu vou demonstrar aqui no próximo. Você pode diminuir o tamanho do pincel e fazer vários nomezinhos um do lado do outro. Nesse caso, é só você mexer lá na escala. Você vai ver aqui, você vai diminuir a escala e aí a imagem vai diminuir também. Então, você vai conseguir mais imagens em menos espaços. Então, aqui eu diminuí bem a escala, vocês veem que cabe então mais imagens no mesmo espaço. E aí, agora é só você, vamos dizer assim, carimbar no seu papel e aí você vai ter várias assinaturas uma do lado da outra. Isso é ótimo para criar, por exemplo, um fundo personalizado, né? Com a marca de um cliente ou com a sua própria marca. Então, é uma possibilidade bem legal. E é isso, gente. São esses 3 pincéis que eu trouxe para vocês hoje. Com base nesses, vocês conseguem fazer muitos trabalhos legais. Eu vou fazer um vídeo usando, né, esses pincéis, vou fazer um lettering completo usando esses pincéis na prática, né, para vocês verem. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, qual foi o pincel que vocês mais gostaram e sugestões de um conteúdo específico que você queira ver aqui no canal, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!